Oi, amigas! Vamos fazer um bolo de trigo comigo para tomar café da manhã? Tem uma neném que acabou de acordar. Meu esposo ainda está dormindo e eu decidi fazer um bolo de trigo pra gente tomar café da manhã quando ele acordar. Como eu tô gravando aqui pro YouTube e pro Instagram também, eu vou passar a lista de ingredientes aqui para vocês. Primeiro, a gente vai precisar de 3 ovos, 2 xícaras de açúcar, 3 colheres de manteiga, 3 xícaras de trigo, 1 colher de sopa de fermento e 1 xícara de leite. Essa é a receita, a gente vai bater tudo, colocar na forma. Eu só tenho essa forma aqui em casa, então é nela que eu asso meus bolos e tudo mais, porque eu não tenho forma de alumínio pequena aqui, só enorme. Então, como é só pra mim, meu esposo e a Celina, eu vou fazer nessa aqui mesmo, e depois disso a gente vai colocar no forno pra poder assar, tá? Depois de untar essa forma, eu já peguei logo o meu bowl da batedeira. Dessa vez eu não usei a batedeira, resolvi bater na mão, justamente para não acordar o meu marido. Então eu comecei quebrando 3 ovos e o primeiro desafio já foi no primeiro ovo. Mas enfim, depois eu consegui quebrar o restante direitinho. E aí eu fui quebrando os 3 ovos, como diz a receita. E eu não sei vocês, mas eu não consigo ficar com a mão suja enquanto eu cozinho. Então eu fui jogar logo as cascas fora e lavar a minha mão. Depois eu fui colocando 2 xícaras de açúcar, como eu tinha falado com vocês, para poder mexer bem. Esse momento eu gosto de mexer bastante, que é para justamente a massa crescer, né? Essa etapa ajuda também nesse processo. E depois o fermento faz a finalização completa, né? Depois eu vim colocando 3 colheres de sopa de margarina. Eu confesso que eu dou uma exagerada nessa hora, porque eu gosto de bolo bem molhadinho, tá? Então eu coloco sempre, tipo, uma quantidade a mais, vamos dizer assim, do que a receita manda, né? Então, vamos supor que dessa vez eu coloquei umas 4 colheres de sopa de margarina. E aí eu mexo bem até diluir toda essa margarina. E o ideal é ela estar no ponto pomada. Não era o caso, eu tinha acabado de retirá-la da geladeira, então ela estava bem dura. Então demora mais um pouco para ela se dissolver melhor, né? E aí eu vim entrando com as 3 xícaras de trigo. Dessa vez eu não peneirei, mas para quem faz bolo profissional, né, o ideal é nessa etapa peneirar o trigo para ficar tudo perfeitinho. E aí, como era pra gente em casa, eu não peneirei. Comecei a mexer bem, vocês podem ver aí, minha filha já estava acordada, então ela vira e mexe e vinha até mim com algum objeto, né? Depois eu coloquei 1 xícara de leite e mexi o restante do bolo. Eu usei o leite sem lactose e eu não senti diferença nenhuma, pra ser bem honesta com vocês. Talvez um pouco no sabor, mas no fim das contas ficou muito gostoso. E aí eu entrei com 1 colher de sopa, que é exatamente uma tampa do fermento, e mexi bem devagar. No vídeo parece que não, mas eu mexi bem devagar nessa hora. E depois vim despejando toda a nossa massa na forma já untada. Enquanto eu fazia toda a massa, o meu forno já estava pré-aquecendo e eu coloquei para assar e ficou por volta de 15 minutos em 180 graus, mas eu senti que deu uma demorada para poder assar, justamente por meu forno ser um forno bem grande e ser apenas um tabuleiro. Então eu coloquei a 110 graus e aí eu deixei ele finalizar dessa forma, ficou assando por 40 minutinhos e aí eu achei que já estava no ponto. Amigas, assim ficou a mesa posta, já toda arrumadinha. Eu coloquei aqui a caneca para ele, só tá faltando fazer o café e trazer o bolo. E aqui para mim eu não coloquei a caneca porque eu não vou tomar café, então também não vou tomar nada. Mas faltou trazer a colher para cá também, né, para mim comer o bolo. Mas ficou assim, gente. Gostei bastante. Tá faltando um pão de sal aqui, né? Amigas, esse aqui foi o resultado do bolo. Eu achei que ficou bem bonito. Tá bem moreninho do jeito que eu gosto. Depois eu vou cortar e vou mostrar pra vocês se ele ficou fofinho. Amigas, agora eu vou cortar o bolo aqui com vocês pra gente ver. Tá bem quente ainda. O certo não é cortar bolo quente, né? Eu não vou desenformar ele, porque eu não tenho onde colocar. Então eu vou cortar aqui mesmo e vou tirar o pedaço pra gente poder comer. Aparentemente tá bem fofinho. Então agora chegou a hora da prova dos 9. Tava aqui. Eu trouxe pra cá, pra amarrar. Chegou a hora da prova dos 9. Ai, gente, será que o bom tá bem quente? O certo é esperar dar uma esfriadinha. Não tem colher aqui grande não, né? O primeiro vai quebrar. Ou não. Tá bem fofinho.
Eu assei na temperatura errada. Era pra eu ter assado ele Era pra eu ter assado ele direto no 200 e pouco. Eu comecei assando no 180, só que meu forno é muito grande, então 180 não dá vazão. E aí o fundo dele fica assim, ó, meio queimadinho, até dourar o bolo inteiro e assar por completo. O ideal seria eu começar assando direto no 200 e o mínimo lá do 200, que agora eu não lembro. Tá vendo o que eu tava falando com vocês? O fundo acabou ficando mais queimadinho porque eu comecei assando no 180 e o meu forno não dá vazão por ser muito grande. Então, quando eu mudei para 240, se eu não me engano, ele começou logo a dourar e assar por completo. E aí ficou assim, ó, bem fofinho mesmo. Gostei muito. Vou provar agora para ver como que ficou esse bolinho. Vou tentar pegar a parte sem estar queimadinho pra gente ver o real sabor dele, né? Tá bem quente. Bem fofinho. Muito bom. Gostei muito. Pode fazer a receita. Testada e aprovada com sucesso.